Muito bem, campanha 1, A Trama dos Deuses, episódio 38. Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio de Dungeons & Dragons, quinta edição do nosso grupo Roleplay Crítico. No episódio anterior, nosso grupo de heróis, após sair ali da reunião do pequeno encontro com o Lord Drake Astros, todos estão me ouvindo bem, né? Meu microfone tá ok, né? Sim. Daquela conversa misteriosa, conhecendo ali a esposa do Lord Drake Astros, a Selena Astros. Selena Astros. Conhecendo ali algum dos planos, das ideias futuras do Lord Drake Astros a respeito da construção de um orfanato para as crianças que ficam ali órfãos dos pais que são enviados à guerra. O nosso imperador Hafnad, ele tem uma ganância muito grande por guerra, de estar aí em guerra com os outros reinos, guerra para todos os lados, envio de tropas externas para a exploração, e com isso pessoas morrem e crianças ficam sem pais. Podemos ver algumas crianças até na igreja lá sendo cuidadas pela... Inclusive eu fiquei de fazer o NPC e acabei não fazendo. Eu ia colocar ali no Roll20 e esqueci, só pra gente... Ou eu coloquei? Não coloquei. Eu ia colocar e não coloquei. A nossa... Pra gente ajudar na memorização. A nossa... Helona está ali agora, tadinha, sobrecarregada, cuidando ali da igreja, que anteriormente era cuidada pela líder religiosa, que foi enfermemente enforcada nesse evento que houve, um evento de admoestação, um evento onde os líderes religiosos locais das 3 grandes religiões do Reino de Danganos foram enforcados devido a uma revolução religiosa que tentou se fazer, mas foi fortemente repreendido. Durante essa conversa do Lord Drake Astros, foi acordado ali um pequeno serviço e foi anunciado ali que haveria uma festa, um encontro dos nobres no dia 15, isso era dia 12. Quer dizer, faltando 3 dias à frente. E há um interesse ali de muito tempo que o Lord Drake Astros não vai nesses encontros. Ele é um nobre diferente, tá fora ali da nobreza, tá mais preocupado ali em ajudar o povo que realmente precisa, que necessita do básico. Ele vai dar um pulinho nesse encontro porque ele sente que o imperador tem alguma contramedida além dessa que já foi imposta, sentindo que alguma coisa vai acontecer, que algum anúncio será feito. Então ele vai lá dar uma olhada para ver como é que tá essa atmosfera, esse clima dos nobres, e contratou aí a nossa equipe para dar um pulo lá também, entrando disfarçado ali como nobres para tentar ouvir, tentar investigar, tentar pegar o clima dessa coisa e ver se descobre alguma coisa. Enquanto isso, nosso grupo também foi encaminhado ali a Madame Beverly, que providenciou vestimentas apropriadas, ou de entregar no próximo dia, cerca de 16 horas. Então nosso grupo já providenciou aí vestimentas apropriadas para o encontro. E no final do episódio, o grupo saindo ali da taverna onde passou a noite, Gael, por estar um pouco mais cansado, por ter ficado até mais tarde, permaneceu um pouco mais tempo no quarto. O grupo se adiantou e foi surpreendido aí por um sinal após o nosso ladino ter tido uma experiência bastante incomum para um elfo, alguma coisa parecida com um sonho. Logo que ele saiu ali da taverna, ele foi surpreendido por uma manifestação de corvos que se moviam ali voavam de forma circular em cima de uma
de uma determinada área. A tentativa de ignorar este fenômeno agitou mais ainda esse fenômeno, provocando ali que mais corvos se reunissem no local e formassem como se fosse um ciclone escuro de corvos voando em direção. À medida que o grupo resolveu se aproximar, aquilo foi se acalmando um pouco mais e os corvos foram se dispersando. Logo que eles se aproximaram, vocês avistam ali alguns corvos sobrevoando ainda em círculo uma determinada área ao céu. E após caminharem na direção dos corvos, vocês avistam uma construção muito elegante. No episódio anterior, inclusive, o Artorial pediu o grupo pra... Não, segura um pouquinho aí, que eu vou me aproximar. Vocês mantêm essa decisão? O grupo permanece e o Artorial vai dar uma aproximada? Ou vocês vão fazer de outra forma? Ele tem que ficar visível aos nossos olhos, entendeu? Aí é com ele. Ele que é o ladino. Bem, O que você prefere? Se Artorial. você puder enxergar através de paredes. Você vai se aproximar sozinho e vai deixar o grupo a uma certa Eu distância? falo isso e vou andando. Aí deixa pro grupo. Beleza, Dagnall e Slack, vocês observam o Artorial já andando em direção à construção ao longe. Vocês permanecem onde vocês estão ou vocês resolvem ir junto com eles? Eu vou junto. Ok. Dagnall, você percebe que o Slack olhou pra você e foi atrás do Artorial. E você, o que decide? Eu É. pergunto pra ele, por que você vai junto com ele? Só por curiosidade. Ele não Tem um precisa nosso ficar grupo. aqui? Vamos ficar aqui, ué. Eu prefiro andar junto com o grupo. Mas o grupo tá aqui, só quem se afastou foi ele. Então eu vou com ele. Eu vou ir com o Artorial, quero ver o que ele tá fazendo. Percebe que o Slack Meu plano vai em é direção ao ele. Artorial. Vamos andando. E aí, Dagnall? Cadê o Okuma? O Okuma ficou no quarto do hotel. Quando vocês saíram, ele parecia não ter saído ainda. Vocês decidiram ir e ele ficou lá no quarto do hotel. Da pensão lá. Da taverna. Ai, babu. Vocês partiram, vocês Vai, três eu aí. vou ter que ir junto, né? Não, Não. a decisão é sua. Você pode ficar do lado de fora se você desejar. Tá, eu vou o ju- ficar do lado de fora aí, eu vou ficar... O turno é seu. Não se esqueça disso. A história é sua. Não, Você escreve da forma que você desejar. Eu vou ficar tomando conta do lado de fora da porta, pronto. Ok, você vai se aproximar junto com eles até a porta, então. Vocês avistam, então, uma construção muito elegante. Ele remete a um templo religioso. Como vocês se aproximaram e já olharam com mais firmeza, vocês percebem principalmente você, Dagnall, percebe uma semelhança na rocha utilizada para construir esse templo. Você se lembra dessa rocha do templo que você avistou ao longe do vilarejo de Wifall. Ele também era construído por rochas escuras. Ah, lembrei. Teve alguém... Eu Rapidinho. lembrei que eu tava fazendo na última sessão agora. Ô, Sete, eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar um corvo. Eu vou ficar no ombro do Artorial. Ótimo. Você virou um corvo e ficou no ombro do Artorial. Fala, Dagnall. Vou falar, tinha alguém que do nosso grupo que eu me lembre que seguia a deusa referente a esse templo? Não, você não conhece ninguém do seu grupo que tá andando com você que segue a deusa da Raven Queen. Nesse período todo... Eu tive interesse por ela, mas nunca parei pra seguir. Só você Eu teve pesquisei interesse só, alguma né? coisa. Não tem ninguém do seu grupo que segue a Raven Queen, não. Não foi tu que deu a ideia de ir pro templo na sessão passada? Não, a minha ideia foi de seguir os corpos. Foi diferente. Então, a gente não tá indo na direção dele?
Ali do lado de fora, ué. Isso, os corvos levaram vocês ao templo, a esse templo. Vocês estavam decidindo se vocês iam no local onde vocês encontraram como um local de apostas lá e tal, ou se vocês iam nesse local. Aí vocês viram esse fenômeno dos corvos e falaram, pô, vamos dar um pulo aqui no fenômeno dos corvos. Eu vou ficar camuflado como corvo aí no ombro do Artoriel e ver o que vai rolar. Beleza. Vou ficar lá de fora. Você vai ficar do lado de fora, tranquilo. Vocês se aproximam. Antes de você ficar do lado de fora, vocês se aproximam, né? E aí vocês observam essa construção que remete aí a um templo religioso. Aparentemente muito quieto por dentro. Vocês olham de fora e muito tranquilo no interior do terreno dessa construção. Ele fica localizado numa parte menos movimentada do reino de Danganos, mais ao canto, mais próximo aos grandes muros que cercam esse reino. E à medida que vocês se aproximaram um pouco mais, o alvoroço dos corvos ele se acalma. E eles vão um a um tomando posições em vários pontos altos dessa construção. O lado de fora ele possui pináculos altos, amigáveis aos corvos, mas também picos arquitetônicos que lembram espinhos. Eles convidam a escalada, mas prometem morte instantânea se você cair. A abundância de corvos reais no local dá a vocês a sensação de que vocês estão sendo observados. Os corvos não são criaturas pequenas e por conta disso os raios solares se lançam sobre eles e criam sombras. Na lateral esquerda existe um portão de grade de ferro que se encontra fechado, com uma placa em madeira escrito num idioma comum: Descanso Sagrado. E sobre essa placa alguns corvos também descansam, usando-a como um poleiro. Duas estátuas cerimoniais de guardiões em mantos de corvo, esculpidas em pedra escura, dessa mesma coloração dessas pedras do templo, se erguem logo após esse portão, uma de cada lado, com um de seus braços estendidos, com a sua vestimenta em uma forma de plumas abaixo do braço, formando ali um portal de entrada para esse local. Isso à esquerda do templo. Após esse portão de grades e essas estátuas, vocês avistam ali covas ao chão. Na parte da frente do templo, grandes portas de madeira preta retangular estão abertas. Um instantinho só, antes de seguir, eu tiro as sandálias ali do personagem. Eu vou descalço. Ok. Tiro as botas ali. Há um grande sino. Rapidinho, a gente não entrou ainda, tá todo mundo fora, né? Uhum. Pergunta, é seguro ficar aqui fora? Tem uma porrada de corvo olhando pra gente aqui, carando a gente. Aceite a face da morte, Dagnall. Ah, já vi ela 3 vezes. Eu não quero ver a quarta, é diferente. É seguro ficar aqui fora, sim ou não? Bem, nós chegamos ainda não, nos faz pouco tempo, né? A gente não conhece muito da cidade. Vou deixar a porta aberta e tu entra. Se eu berrar ou tu berrar, um dos dois acorde o outro, beleza? Ok. Vai lá. Há um grande sino no coração da torre central. E quando vocês olham em direção a essa torre, vocês têm a impressão de ter visto um vulto próximo a esse sino. Mas vocês não têm certeza. Vocês estão ali de frente para esse portão. Vocês vão entrar ou vocês vão ficar do lado de fora? Eu vou entrando, eu vou... E o restante? Eu falei que vou ficar aqui fora, vou ficar tomando conta. Ok. Vou entrar. O druida tá no seu ombro como corvo. Você atravessa os portões de entrada, Artorial, e
percebe que o interior é pouco iluminado. Algumas pequenas tochas e velas nos cantos. O cheiro é de algum incenso suave. E a arte do templo, quando você... Faça um teste de percepção. A arte do templo, ela reflete uma atitude consagrada, mostrando pinturas de pessoas em convalescença. Convalescença é um período de transição depois de uma enfermidade, no qual se processa a recuperação gradativa das forças da saúde. É assim, fora as velas, tem algum sinal de que alguém esteve ali ultimamente? Ou tá muito empoeirado? Quando você olha para os bancos, eles não parecem empoeirados. O chão parece razoavelmente limpo e os bancos não demonstram poeira. Você também observa guerreiros descansando pacificamente ali nas artes, nas pinturas, após caírem em uma batalha. Peticionários trabalhando para deixar os que partiram. Troféus daqueles que tentaram desafiar a morte, exibidos de forma proeminente, para ensinar às pessoas lições sobre a loucura de negar seu fim natural. De certa forma, tais imagens são tangentes ligadas justamente ao descanso eterno, à morte. O ambiente ele é extremamente silencioso, possuidor de uma paz intensa. Quando você está aí olhando ao redor, você observa uma pessoa ao fundo, próximo da porta onde você acabou de entrar. Você ainda não tinha percebido ela. Quando você olha para ela, penas de corvo e uma armadura negra, como a noite, adornam este ser. Uma máscara branca cobre todo o seu rosto. Com uma rachadura do lado esquerdo que corta o seu olho esquerdo até abaixo. Quando você olha para frente, para quem entra no templo, você visualiza essa mesma máscara branca enorme, em proporções muito maiores, em um rosto projetado para fora da parede, através de um pescoço esculpido em pedra. E da boca dessa máscara, que se encontra aberta na parede, jorra um líquido de cor preta que cai em uma cúpula no formato de uma grande banheira oval. Esse é o único som, inclusive, que você escuta nesse ambiente. Eu consigo ver isso também, ou isso? Você consegue, você tá no ombro dele. Eu vou até o líquido ali e eu vou oferecer aquele trinket que eu fiz com o do Shadarkai, que tem o símbolo da Raven Queen. Vou depositar ele ali no líquido. Eu chego. Eu tô no ombro do Shed, né? Eu falo. Fica! Cuidado! Quando você caminha em direção à banheira, a pessoa que antes o observava se aproxima de você, Arturiel. Ela aproxima o rosto dela ao seu, cerca de 30 centímetros. Como que olhando fixamente aos seus olhos. Ela gira a cabeça para o lado esquerdo, quase que 80 graus. Depois gira para o lado direito, tentando entender. E ela se vira para a grande máscara na parede, curva seu corpo numa posição de prostração e estende uma de suas mãos abertas com a parte do interior para cima em direção à banheira oval, que se encontra cheia desse líquido preto que jorra dessa boca do grande rosto coberto com a máscara branca, como que o convidando a ir até lá. Então você dá esses primeiros passos lá em direção
Pode falar. Primeiramente ali eu deposito o trinket, né? E depois eu vou... Qual dos trinks você deposita? O do Shalakai, que tem o símbolo da Raven Queen. Ok. E vou... Assim, eu vou tirando a roupa ali e mergulho. Eu vou mergulhar, assim, primeiro eu vou dando um passo pra ver se é muito fundo, se não é, e vou andando em direção lá. Slack, eu sinto que você passará por uma experiência desagradável. Você vê o Artorial aí retirando suas vestimentas e entrando no estádio da nudez. Quando você dá os primeiros passos em direção à banheira, você ouve vozes na parte de trás de seus ouvidos, em uma linguagem élfica. Alguma voz reconhecida? A morte é o fim natural da vida. Lamente os caídos, mas não tenha pena deles. Exulte no tempo que lhes foi concedido. O caminho do destino é sacrossanto. Aqueles que rejeitam orgulhosamente o destino devem ser punidos. A morte é um castigo bom demais para aqueles que pervertem a justa transição da alma. Colegível? Sim. Ainda bem que eu não entrei. Ainda bem que você não entrou, né? Após entrar na banheira, você observa que... Caso o Slack ainda tá ali comigo, ele tá no meu ombro ainda, tá no braço, não sei. Não, pô, saiu voando, eu fiquei no tetinho ali, numa parede, sei lá, numa madeira. Beleza. Algum apoio. Você dá os Vou entrar primeiros aqui, passos ali, foi. você observa que ela vai afundando até a altura da sua cintura. Um líquido de coloração totalmente preta, conforme você experimentou em seu sonho, quando seus pés estavam imersos sobre esse mesmo líquido. De forma que você não tem a visão ali do fundo ou daquilo que está imerso nesse líquido. Os olhos da máscara na parede à sua frente possuem agora uma fina e fraca luz que te remete à imagem que você teve nos seus sonhos. Ela vai crescendo e preenchendo toda a sua visão à frente. De forma que tudo está branco como a luz. Com a sua alta percepção passiva, você ouve barulhos de corvos vindos de trás. Vocês que estavam atrás, Dagnall ficou do lado de fora e Slack que voou ali para a parte de cima. Vocês percebem, Dagnall, você visualiza os corvos que estão do lado de fora todos se reunindo, voando ao alto, se reunindo e vindo na direção onde você tá, do portão. Eu entro em posição de defesa. Se for me atacar, eu ataco eles. Ok. Então você segura a sua ação e, caso alguém te ataque, você irá atacar. Então vocês visualizam ali inúmeros corvos adentrando ao templo. Eles passam direto por você, Dagnall. Não lhe causam nenhum efeito. Eles adentram pela mesma porta que vocês o fizeram, voando em direção ao Artorial. Você que tá ali do alto, lá, que você percebe uma nuvem de corvos entrando pela igreja. E quando eles passam pelaquela figura que estava prostrada em direção a essa bacia, depois que essa enxurrada de corvos passa, a figura já não está mais lá. Bem, eu vendo isso, eu me deito. Eu pego a respiração ali e me deito. Certo? Você afunda no líquido preto. Afondo no líquido preto. Eles permanecem todos voando em volta do Artorial, em direções aleatórias, ali em cima da água, onde você afundou. Dagnall, qual é a tua posição no momento? Eu tô na porta, lembra? Porta Uhum. aberta. Eles passaram por mim. Tô em posição de defesa. Passou todo mundo por mim. Ok. Eu só olho, mas eu fico assim, eu tento arrumar uma meia cobertura, entendeu? Pra não entrar. Ok.
Você escuta um barulho atrás de você. Tum! As portas se fecham. Os grandes portões de madeira... Na verdade. Na minha Oi? frente, na verdade. Na sua frente? É, porque na verdade eu tô lá de fora, eu não tô dentro. É, sim, olhando para o templo na sua frente. É que eu achei que você estava olhando para fora em direção aos corvos que estavam vindo. Por isso eu falei nas suas costas. As portas do templo se fecham após todos os corvos entrarem. São tantos corvos, Slaka, que eles obscurecem ali a visão ali dessa banheira com um líquido escuro. Até que eles se dispersam. E eles se dispersam entrando um a um nesse líquido preto. À sua frente não há mais a presença do Artorial. Com a sua visão de corvo, você percebe que as velas se apagaram. Com esse vento provocado por essa grande quantidade de corvos voando no local. Ou talvez outro fenômeno. O ambiente está mais escuro e silencioso. Apenas o clarão das janelas ilumina algumas partes, deixando alguns pontos escuros. Dagnall, você tem a impressão de estar... Você tem a impressão de estar sendo observado. Tá, eu fico tentando abrir a porta de algum jeito, né? Mas eu não quero entrar. Só quero abrir a porta por causa dos meus amigos precisam sair, entendeu? Você coloca a mão na porta, pela parte de fora, onde tem um arco de metal, e você puxa ou empurra, ela tá fechada. Pegar uma pedra, qualquer coisa pra poder abrir, entendeu? Uma madeira, fazer uma alavanca, qualquer coisa. Ok, então você vai tentar abrir a porta. Você tem alguma ferramenta na sua mochila que possa fazer isso? Não. Porque é uma porta gigantesca de 3 metros de altura, retangular, de madeira, reforçada com metal. E eu não sei abrir porta, entendi já. Cara, Não. Levanta meus amigos, eu quero meus amigos. Não é que você não sabe abrir a porta, é que a porta está fechada. E eu estou te perguntando como você vai abri-la. Então, se você pegar uma pedra no chão, eu receio que talvez não vale ajudar muito a abrir uma porta. Você tentou abrir a porta com uma pedra? Não, eu pensei que fosse uma porta mais simples, mas é reforçada. É uma porta dura. Então, você vai precisar de uma outra estratégia. Você deseja abrir a porta de alguma forma? Vou ficar pensando, não vou resolver nada agora. Vou ficar pensando Ok. como abrir essa porta. Você olha para um dos lados ali, procurando uma pedra e tal. E você... se depara com uma máscara bem à sua frente. Uma máscara branca com um cabelo preto e uma rachadura ali do lado esquerdo lhe observando. Eu observo mais alguma coisa característica nela, tipo, sei lá. Vou falar em off como jogador, tá? Penas, alguma coisa assim ou nada? Faz um teste de percepção. Você observa que do cabelo dela, na parte da frente da testa, sai uma cabeça de um corvo. E você observa que você não consegue identificar olhos. A estrutura ocular ali, ela tá totalmente escura e vazia. Beleza, o que eu queria fazer é uma associação entre a criatura e quem tá lá dentro. Eu vou ficar em posição de defesa e não vou fazer nada. Tô quietinho esperando. E essa máscara que tá te observando, depois de alguns segundos ela se dispersa como uma fumaça. Ok. Todo aquele clarão à sua frente, Artorial, ele vai se escurecendo das extremidades até o centro. Até que você está imerso em um vazio escuro. Eu faço um X ali com os braços, né? No ombro.
E tento encostar no fundo ali do chão, né? Do onde eu deitado. Quando você faz esse gesto com suas mãos, você observa que suas mãos estão de alguma forma translúcidas. E quando você olha para o chão, tentando encostar no chão, você percebe que não há chão. Você está flutuando. Não há chão, paredes ou teto. No momento, assim, no primeiro momento eu me assusto e depois eu... Onde estou? O que está acontecendo? Não há nada ao seu redor. Apenas uma grande escuridão. Mas ao longe, procurando à sua frente, você parece estar vendo alguns brilhos fracos, como pequenos pontos de fumaça branca. O que você faz? Eu faço um movimento como se eu estivesse tentando nadar ali dentro. Pra ver Ok. se eu consigo me deslocar, se dá alguma coisa. Eu vou na direção desses pontos. Ótimo. Faça um teste de percepção. Ao longe, quando você começa a fazer movimentos ali, como se estivesse se empurrando, nadando em direção a isso, você visualiza uma cena conhecida por você. Você visualiza a projeção astral de você e seus amigos, com um pedaço de corda na parte da nuca, que sobe cerca de 30 a 50 centímetros e se dispersa. Ali estão vocês, caindo em direção a algo. Você pode identificar o Resh, a Anur, o Slaka, o Gael, o Dagnall e por último o Takeda. Com esse grupo de pessoas você se remete, você se lembra do momento que vocês estavam saindo ali retornando da batalha com a deusa Áureo. Quando vocês finalmente conseguiram resgatar a alma do Dagnall. Do outro lado oposto a você, passando por isso, aquele grande rosto com a grande máscara branca também os observa. Ela parece não estar ciente da sua presença. Eu olho pro rosto, dou um sorriso e continuo tentando nadar até chegar até os pontos. Quando você se aproxima desse incidente, lobos que possuem seus corpos formados de cristais de gelo levemente translúcidos, cerca de meia dúzia, correm em direção ao grupo da parte de cima. O grupo está caindo. E alguns lobos vêm da parte de cima. Mas o grupo parece não ter percebido. À medida que os lobos vão se aproximando do grupo, todo o percurso na parte de trás deles vai se congelando, a parte de trás do lobo, e se estilhaçando, como se o ar frio, em uma temperatura tão baixa, que fosse capaz de destruir essa realidade. E você, tudo se destruindo ali e partido em fragmentos. E eles estão indo em direção ao grupo. Eu consigo pegar esses fragmentos, arremessar eles, fazer alguma coisa do tipo? Você está a uns 60 metros ainda de distância desse incidente. Assim, mas não, assim, tá. O fragmento tá acontecendo lá na frente, né? Não tô Isso, distante. você tá vendo esse incidente ao longe. Você tá ali se aproximando, nadando em direção, correndo da forma mais rápida que você puder para se aproximar disso. O Takeda, que ele é o último ali do grupo, ele percebe isso e para por alguns instantes. Talvez a escolha mais difícil que ele já tenha feito. Ele olha pro grupo e eles estão de costas. E ele se vira pros lobos. Estende uma de suas mãos e uma lâmina negra coberta de chamas escuras se projeta para fora da sua palma. Ele observa ali a realidade à frente dele sendo destruída. E nesse momento a grande máscara se aproxima desse incidente numa visão panorâmica de cima. E ela observa mais atentamente isso que está acontecendo.
Quando ela faz, ela se torna maior a você. O Takeda corre em direção a esses lobos sem hesitação e com um objetivo: permitir que vocês consigam escapar. Com sua lâmina negra. Ele se sacrificando, né? Sim. Ele dispara ataques e corta ao meio 5 dos lobos, estilhaçando fragmentos congelados que emitem um gás branco. Mas o último lobo o atravessa por dentro de sua barriga, congelando tudo à frente. Até mesmo o sangue que é jorrado jorra congelado. O grande rosto com a máscara branca se projeta para frente, observando de mais próximo. E o lobo continua o seu caminho adiante. Eu consigo puxar o Takeda como um trinket ou não? Eu tento fazer isso. Coloca sua habilidade no chat, por favor. Só. Eu não sei se eu vou ter distância, né? Tem esse detalhe. Beleza, descreve a sua ação. No momento que eu vejo o lobo pulando atravessando ele, eu tento preservar ali a alma dele. Tento puxar a alma dele pra... Eu com os 2 braços ali estendidos, eu faço uma... Eu meio que... Não é como se estivesse batendo palma, né? Eu fecho os braços esticado, com as mãos pra frente, tentando puxar ali a alma. Ok. O lobo atravessa na... pra frente, fecho as mãos e tento formar alguma coisa no meio das minhas mãos ali. Você observa ali um grande buraco congelado na parte da projeção astral do Takeda, onde o lobo passou pela barriga dele. E ele continua adiante. E antes que aquele congelamento alcance a corda que tá nas costas de Takeda, com um último suspiro, ele crava a espada negra no chão. E um fogo devastador se espalha e queima todo o ambiente ao redor, descongelando e estilhaçando o caminho que levaria até o grupo, impedindo que o último lobo os alcance e o envolvendo em chamas negras que o desfazem em um vapor negro. Você observa aquela forma de vida que você um dia lutou lado a lado, se rachando de cima a baixo e estalando em fragmentos como cristais translúcidos. No momento que seu token se estende para absorver a alma, a grande máscara estende e projeta um braço para fora com uma mão grande e unhas afiadas. Ela recolhe aqueles fragmentos antes de que você os alcance. Enquanto que uma outra luz vindo de cima, oriunda do mesmo local dos lobos, passa por esse cenário, alcança o restante do grupo e continua seguindo adiante. Ela observa atentamente esse fenômeno. E ela recolhe os fragmentos do Takeda antes que você pudesse, infelizmente, coletá-los. Com o outro braço, ela estende em direção à corda do Dagnall e coloca uma das unhas de seus dedos sobre essa corda. E nesse momento, ela se vira pra você. O rosto na sua... Pode falar? Eu aceno com a cabeça, como se estivesse concordando com o que ela fosse fazer. Ela vira o rosto na sua direção, Arturiel. E vem se aproximando e crescendo de forma esmagadora. Aquela face se torna gigantesca diante de você, pelo menos 100 vezes o seu tamanho. E ela se vira para a unha que está sobre a corda do Dagnall. E ela mexe um pouco.
Você percebe que 1/3 da espessura se foi. E logo em seguida ela olha pra você. O que você faz? Bem, eu tento expressar, seja qual for sua decisão, eu aceitarei. Mas eu sei que mesmo na forma espectral, não falando isso, eu tento falar dessa forma. Assim, meio que me rendendo ali como se eu estivesse à mercê da vontade dela. Ok, rola um D20 puro pra mim, por favor. 13. Marca do terror. Inúmeros corvos saem de dentro dos olhos dessa grande máscara que está o consumindo com a sua presença. Incontáveis, milhares de corvos. Eles manobram em direções aleatórias, mas todos juntos como se soubessem o seu destino final. Eles voam em sua direção em alta velocidade. Inúmeros bicos afiados, asas para trás a toda velocidade. Todos indo em sua direção, Artorial. Eu estendo os braços. Estou ali, como eu disse, rendido. Você sente aquele impacto em seu peito, puf, 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 de 1 a 1. E eles adentram o que você tem como corpo nesse momento, 1 a 1. Sua coloração começa, com os seus braços estendidos, começa a ficar negra das extremidades do seu corpo para dentro. Não há absolutamente nenhuma expressão vindo daquele que te observa. Após absorver todos os corvos, seu corpo está totalmente negro. A unha afiada que estava sobre a corda se retrai. E uma linha preta do centro do seu peito se projeta para fora, formada por inúmeras penas que estão conectadas, trançadas, e se estende até a extremidade da corda do Dagnall, se enroscando a ela. Aquele grande rosto se retrai e lentamente se dispersa em diversos corvos que destroem a realidade à sua frente, voando por todas as direções para longe de ti. E você se vê no mesmo local inicial, onde tudo começou, dentro da banheira, com esse líquido negro. Slacker, você que estava olhando na direção da banheira, avista um pequeno redemoinho de corvos surgir e formar o que você reconhece como seu companheiro Artorial. Quando você olha para ele, você nota uma armadura diferente, negra, preenchendo o seu corpo. A aparência da armadura é essa. Artorial, quando você olha, Slacker, você nota uma aparência hedionda. Ela é formada de quitina preta. Para quem não sabe o que é quitina, é um polissacarídeo insolúvel, córneo, parte integrante do exoesqueleto dos artrópodes e da parede celular dos fungos. Quando você observa mais de perto, é como se uma camada superior de cor preta, translúcida, cobrisse o que abaixo você visualiza como veias pulsantes e tendões vermelhos escuros que brilham. Você que está portando a armadura, Artorial, você sente que há conexões que saem da armadura e adentram a sua pele como veias, tendões e artérias ligadas da armadura em você.
Isso não lhe causa dor alguma, mas como é a primeira vez que você tem essa sensação, lhe é esquisito. É como se você e ela fossem um. O primeiro eu tô respirando ele forte, né? Botando, tateando assim a armadura, o coisa, vendo. As portas do tempo se abrem, Gael. Dagnall. Posição defensiva, esperando a merda que vai acontecer. Você observa o Artorial Eu só tô na respirando banheira. forte, me tateando, tentando ver se eu me sinto ali alguma. Se eu consigo. Como é que se diz? Projetar meu tato pelo tato da armadura. Sim, você toca a armadura e é como se estivesse tocando a sua pele. Como se estivesse tocando o seu corpo. Você observa o Artorial se tateando ao longe da Dagnall. E você observa ele com uma aparência diferente, uma aparência escura. Uma armadura enegrecida cobre o corpo dele. Eu espero ele sair. Eu não vou entrar nessa porra, você não tem noção. Eu não vou entrar. Bem, assim, eu tento me acalmar assim, eu vou respirando, tento me estabilizar ali, respirando mais fundo, levanto. Lager, eu vi a gente e vi o Takeda. Ele se sacrificou pra impedir que criaturas nos alcançassem. A gente tava naquela forma espiritual. Eu faço um sinal pra ele descer ali, mesmo na forma de corvo. Eu desço pra perto dele, então. E logo após isso, logo após se sacrificar, vários corvos vieram em minha direção e agora estou com essa forma diferente. Eu sinto que eu estou ligado com a Raven Queen e talvez de alguma forma ligado com o Dagnall. Não sei, é estranho, mas eu acho que a nossa conexão com a morte nos ligou de alguma forma. Eu olho pra ele assim pra ver se ele esboça alguma reação ali, faz algum outro barulho, né? Ou eu? Eu tô lá Eu fora. falo. Sinistro! Ok. Dagnall, vem aqui! Não, eu espero você aqui fora. Vem aqui fora tu. Esse Não. tempo aí eu não gosto dele. Eu respeito ele, mas eu não entro, não. Não tenha medo! Assim, eu recolho ali minhas coisas, né? Eu olho rápido, aquela figurina ainda tá ali? Aquela. Não. O tempo se encontra vazio no momento. Eu faço teste de persuasão pra ele sair. Eu não quero entrar, não. Eu tô com medo. Eu tô com medo e vou explicar pra você o porquê. Esse é o tempo da Heavy Queen, logicamente, e a deusa da morte. Eu já morri 3 vezes, eu não sei o que ela quer comigo. Então, tipo assim, eu não quero entrar nesse templo, entendeu? Eu quero um teste de persuasão pra ver se ele sai. Uma observação importante que o Artorial fez ali, que eu vou ressaltar para aqueles que estão nos ouvindo, inclusive. A Raven Queen foi uma... Falando um pouco sobre a lore da Raven Queen, conhecimento global aí de todos. A Raven Queen foi a primeira humana a ascender a posição de deusa. E quando ela o fez, isso foi, de certa forma, repudiado pelos outros deuses. Foi tipo... Ela não foi aceita, mesmo merecendo o que ela conquistou. Então ela matou anteriormente o deus da morte. Só que ela não ascendeu para a posição de deusa da morte. Ela ascendeu para a posição de deusa dos mortos. Foi acordado entre os deuses que ela, na verdade, ficaria com uma tarefa secundária, onde ela somente ficaria responsável pela entrega das almas das pessoas, para o encaminhamento da alma das pessoas no momento que elas chegam até o destino onde essas almas deverão ser levadas, seja para qualquer plano, dependendo da alma que morreu. Então ela não ascendeu a deusa da morte, ela ascendeu apenas a deusa dos mortos. Um dos motivos pela qual ela tomou escolhas à frente referentes a isso. Mas então a Raven Queen é a deusa dos mortos, não a deusa da morte. Beleza, o Dagnall tá ali tentando te convencer que você tem que sair do templo. Ele parece
parece não gostar do local. Eu vou recolhendo as minhas coisas, né? Faço Ok. sinalizo ali pros lá, que é um braço que eu vou seguir. E eu vou Uhum. andando em direção a. Você Você parece estar portando uma armadura mais leve do que a que você estava anteriormente. Essa é a impressão que você tem quando você dá os seus primeiros passos. Eu chego assim pra ele. Pode parecer estranho que eu vou falar, mas eu sinto que é como se eu estivesse pelado aqui, mas ao mesmo tempo estou coberto. Eu tenho umas liberdades pra me mover. Falando pra quem isso? Pra mim ou Pra pro. você. Ah, Pra tá. você. Você saiu então, né? Eu saí, botei a mão no seu ombro ali. Falei isso. Tá, eu levo essa armadura pra você, mas peraí. Eu pego uma florzinha bonitinha, e boto, assim, eu jogo dentro do templo, entendeu? Mas eu não entro. Eu quero demonstrar que eu respeito a deusa da morte, mas eu não vou entrar no templo dela, entendeu? Eu só jogo uma florzinha lá, assim, tipo não um cravo, mas sei lá, uma margaridazinha, aquela sabe, uma florzinha ali com folha bonitinha, jogo pra ela assim, entendeu? E saio fora. Não Quando entra. você joga essa flor no chão ali, você observa que mais uma vez uma máscara aparece na sua frente, lhe observando. Cara, eu falo pra ele, ó, tava me Eu me abaixo, eu me observando. ajoelho ali, em frente, né, perante a máscara. Dagnall, estamos ligados, Dagnall. Hã? Estamos ligados. Estamos ligados a quê? Ligado a quem? Eu olho pra máscara. Ela parece estar apenas observando o Dagnall e depois ela se dispersa. Estamos ligados. Você Lá traduz. dentro eu vi coisas. Eu vi nosso grupo. E eu vi Takeda se sacrificando. Depois. Como a assim, Raven Taqueda? Queen. Rapidinho, sem querer cortar. Taqueda sacrificando, como assim? Então. Lembra quando nós estávamos resgatando sua alma? Lá do Shadowfell? Sim. Eu vi uma cena parecida com aquela. E criaturas geladas, lobos de gelo, estavam avançando contra nós, mas o Takeda impediu o avanço deles em troca de sua vida. Ah, os lobos mataram ele? Sim, a Raven Queen pegou os pedaços e guardou para si. Então isso é um bom sinal. E ela também, digamos que cortou 1/3 do fio da sua vida. Oi? E eu vi uma ligação vinda do meu peito até o fio da sua vida. Então talvez estejamos conectados. Cara, é muita informação, olha só. Se a Heaven Queen Eu também salvou. não compreendo tudo no. Ó, se a Heaven Queen pegou os pedaços do Takeda e levou com ela, significa que ela encaminhou a alma do Takeda. Então, no futuro já mudou um pedaço do futuro já. Você lembra que lá no futuro o cara falou que o Takeda não foi para onde tinha que ir? Ele foi levado para outro lugar? Sim. Inclusive, eu abandonei aquela alma no templo da Raven Queen. Aqui matou. Aqui matou. Que alma é essa falando? Você abandonou? O Shadowkai que nós enfrentamos. Eu Sim. prendi a alma dele num trinket como esse. Eu mostro pra ele o trinket do corpo. Sim, que Do Shadowkai. bom! Que a Agora, Heaven Queen fique com ele, ótimo, melhor ainda. Então, ó, matamos 2 coelhos com uma cajadada só, viu? seguirá seu juízo. Seguirá seu juízo, Takeda foi salvo. Ai, que bom, cara. Aí, tipo assim, eu meio que me emociono. Eu sempre gostaria de saber pra onde Takeda foi, e agora você, pô, eu tenho uma dívida de gratidão com você, porque foi o Takeda que tentou me salvar, e, pô, você conseguiu encaminhar a alma do Takeda. Não tem preço que eu pague por isso. Entendeu? Augusto, as palavras da criatura no futuro foram que a alma do Takeda nunca retornou, ok? Só consertando essa parte. Tá, então eu repito essa parte. Não, só pra você ter ciência de que você falou assim, porque ele falou que a alma dele foi pra um outro local. As palavras dele foram, a alma do Takeda nunca retornou, e depois ele deu uma risada. Tá. Slack. Bem, eu não sei o que você viu de fora, mas talvez não tenha sido a melhor das coisas, mas garanto que é algo confortável. Cara, você não tem noção. Aqueles corvos tava tudo lá fora, voa tudo pra dentro do templo.
Eu achei que eles foram me atacar, me carregar lá pra dentro. Eu entrei em postura defensiva, não ataquei ninguém, graças a Deus. Eu sabia que eu daria conta deles. Você sabe que o anão, eu sou um puta guerreiro anão, eu daria conta deles, mas eu tava com medo que aquele excesso de corvo pudesse me arrastar um pouco para dentro daquele templo. Eu fui com medo, não vou mentir, não. Não tem por que ter medo. Não foi tu que morreu 3 vezes? Eu morri. Porque eu já caí em combate também. Mas você não morreu. Eu morri 3 vezes. Vai que a Heavy Queen queria me levar de novo, pela 4ª vez. Enquanto isso, Gael. Como tá aí? Cri, cri. Como tá aí, né? Beleza. Kimel Nimesin se aproxima de você e eu estudo de cima a baixo, como se estivesse fazendo as medições do seu corpo com aqueles olhos sérios e as sobrancelhas abaixadas. Eu vejo que ainda guarda a espada que deixei com você. Kimel, faz tanto tempo, eu ando te procurando e, claro, eu carrego ela sempre comigo. Há muito que conversarmos. Precisamos de um local mais reservado para isso. Você conhece algum desses locais por aqui? Você, onde posso encontrar uma praça mais próxima? Um senhor com um cachimbo e uma bengala andando de forma lenta. Segue esta rua toda. Vira no final, vira à esquerda. Chegará à Praça dos Pássaros. Muito obrigado. Camil acelera o passo em direção ao local. Você o acompanha? Sim, vou com ele. Vocês caminham por cerca de 30 minutos em marcha rápida. E após virar à esquerda, vocês avistam uma praça ao longe. Ela é composta por algumas árvores que possuem folhas coloridas, algumas de cor amarela e outras de coloração rosa. O chão é de terra, cheio dessas folhas que já caíram da árvore. Há um pequeno espaço de cerca de 2 metros de comprimento por 1 metro de largura, bem raso, cheio de água, onde alguns pássaros tomam banho e bebem dessa água. Você pode ouvir diferentes cantos e ao longe uma senhora está sentada em um dos bancos jogando algumas sementes para os pássaros comerem. Muito bem, aqui parece ser um local tranquilo. Diga, como você está? Bom, teve todos aqueles acontecimentos em Evermeet e, bom, te acusaram de coisas terríveis. O que aconteceu exatamente? O que aconteceu? Me diga. Você observa que enquanto você está falando, ele retira de um dos seus bolsos um pequeno cristal de cor azulada. Ele estende uma de suas mãos à frente com a palma aberta, virada para cima, e o cristal sobre ela. E ele receita palavras de evocação e um domo de energia imóvel de 3 metros de raio aparece em volta de vocês. O interior é iluminado e a atmosfera é confortável e seca. Do lado de dentro é transparente, você pode ver todo o exterior à sua volta. Sente-se, estamos seguros aqui dentro e acredito que não seremos interrompidos. Claro. Ele estica as pernas e as cruza, coloca os braços para trás, apoiando seu corpo, e olha para o alto, onde raios solares furam os diversos espaços entre as folhas e iluminam diversas áreas ao chão, promovendo a sombra perfeita da copa das árvores. Eu imagino que existam muitas dúvidas em sua mente do que de fato aconteceu. Vamos do começo. É uma longa história. Você percebe que ele
Faz um teste de insight. Você percebe que ele está concentrado nesse assunto de forma que você se tornou agora em segundo plano, enquanto ele olha ao céu e as folhagens que caem em direção ao solo. O Império dos Elfos era incrível, o pináculo de toda a civilização. Depois que saímos dos portais do destino para o mundo real, nós rapidamente lidamos com os dragões e imediatamente começamos a construir nossas cidades. Este processo de prosperidade e glória da hegemonia élfica durou cerca de 12.000 anos. A maioria de nossa cidade foi projetada para sua sub-raça particular de elfos. Então, de um modo geral, nós tínhamos um reino inteiro de elfos negros, um reino inteiro de elfos do sol, um reino inteiro de elfos verdes e etc, e etc. Ao final desses 12.000 anos, começamos a lutar entre si. Chamamos esse processo de War of Crowns. E ficou marcado ali o início do fim do domínio élfico. Tivemos muitas guerras que andavam em círculos. Os elfos negros eram os mais fortes de todos os elfos da época. E também eram incrivelmente gananciosos. Por conta disso, começaram a tentar dominar os outros impérios para governar todos os elfos. Mas os agressores iniciais de todo esse conflito, na verdade, não foram os elfos negros. Mas foi um movimento feito pelos elfos negros que mudou tudo. E ele olha para você. Para obter poder e acelerar a derrota dos inimigos, os elfos negros começaram a fazer acordos com demônios. Demônios que estavam em acordo com Lot, a deusa traidora, que se conhece como a deusa que dominou os elfos negros, né? A Rainha das Aranhas. À medida que os elfos negros se tornaram infundidos com este poder e com a ajuda de demônios, eles começaram a dominar e destruir completamente muitas cidades. Até que, eventualmente, na falta de sangue, eles se submeteram completamente à veneração de Lot. Começou a dar-lhes mais e mais poder. Os outros impérios essencialmente se uniram e rezaram para Corellon Larethian, o nosso deus, que concordou que os elfos negros precisavam ser parados e punidos. Com a ajuda dos Seldarines, o panteão élfico de deuses que reside no domínio astral de Arvandor, sob a liderança de Corellon Larethian, os elfos criaram um enorme feitiço, uma magia de alto nível que amaldiçoou todos os elfos negros, forçando-os a serem punidos pelo sol e separando-os completamente de nosso bando ou de seu céu. Sim. A maldição do elfo negro é, na verdade, um feitiço de alto nível lançado literalmente por elfos, por nós. A maldição, ela transformou a pele do elfo negro, que costumava ser com uma cor de pele marrom, para uma cor de pele completamente preta, e o cabelo ficou inteiramente branco. O feitiço também os forçou a descer para o Underdark. O Underdark é uma vasta rede de cavernas subterrâneas e túneis sobre a superfície. Era o lar de uma série de seres malignos que foram levados para as profundezas no final da Era dos Demônios. O feitiço não conseguia diferenciar entre elfos negros, bons ou maus. Então todos eles foram afetados e todos eles foram amaldiçoados, infelizmente. De volta às Guerras da Coroa, basicamente nos destruímos em busca de poder, sangue e vingança.
E você percebe nele uma tristeza no olhar enquanto ele descreve essa parte. Corellon Larethian deve ter ficado terrivelmente desapontado com a sua criação, vendo a autodestruição daquilo que ele, com muito amor, gerou do seu próprio sangue. Evermeet, nossa terra natal, foi criada pelos elfos durante o evento conhecido como The First Sundering, ou na época apenas conhecido como The Sundering. Foi um ritual de alto nível lançado pelos magos e elfos mais poderosos da época. Uma jovem elfa selvagem chamada Scarleaf, da subraça dos Wild Elves, caminhou até o centro do ritual cercado por outros magos e elfos poderosíssimos. Eles começaram ali uma música, uma cantoria mágica que liberou o poder das ley lines, canalizando-as através de seus corpos. A magia era tão forte que arrancou suas almas, sua força vital dos seus corpos e os adicionou ao feitiço. Alguns afirmam que uma magia tão poderosa como essa traz um desequilíbrio para a natureza, por sugar a força mágica que está contida em tudo que existe. Starleaf foi a única elfa que fez parte do ritual e sobreviveu. Ela ficou inconsciente durante esse processo e acordou na própria ilha de Evermeet, posteriormente sendo a primeira rainha dos elfos em Evermeet. As divindades élficas Corellon e Anghad também estavam presentes na ilha e revelaram que a ilha foi criada em parte por suas bênçãos. Ao meu ver, Evermeet foi pensado para ser um pedaço de Arvandor, que é um reino na primeira camada de Arbórea. Arvandor era o lar dos Seldarins, o panteão élfico. Era uma pequena fatia da vida após a morte élfica. Por causa da Guerra das Coroas, nenhum elfo jamais retornaria totalmente aos braços de Corellon para desfrutar da vida eterna em Arvandor. Talvez Evermeet fosse a maneira de Corellon Larethian demonstrar o seu eterno amor ou pena aos elfos mortais de Faerûn, o mais próximo pedaço de céu que podemos alcançar. Essas foram as origens de nossa terra. Mas quanto à sua dúvida, tudo começou após o casamento. Anlaruil Moonflower, a atual rainha de Evermeet, da qual todos nós elfos um dia viemos, diversas vezes tentou me seduzir. Esse comportamento ficou comum e frequente após Zaur Moonflower, meu braço direito e melhor amigo, ter se casado com ela. Eu sempre fugi de suas tentativas de sedução. Observe, o comportamento de Anlaruil Moonflower não era assim antes do casamento. Eu tive a oportunidade de conhecê-la em alguns momentos. Jantamos juntos, eu, Zaur e Anlaruil, em algumas ocasiões. Em nenhum momento percebi intenções dessa natureza em nossos encontros, mas após o casamento oficializado, isso se tornou constante e extremamente fora de padrão. Após uma dura discussão... Se ela gostava de você, por que ela não casou com você, então? Bom, você gostava dela também? Não. Nunca nutri nenhum sentimento por Anlaruil Moonflower, ainda mais sendo a amada do meu melhor amigo. Mas, como disse, essas manifestações, essas expressões não foram notadas, não foram esboçadas antes do casamento. Isso aconteceu apenas após o casamento, como se
como se fosse uma outra pessoa. Após uma dura discussão entre eu e ela, devido justamente a essas constantes tentativas fracassadas, precisamente no ano de 1150 PD, que significa pós-divergência dos deuses, ela cometeu o assassinato do rei Zaor Moonflower durante seu transe e espalhou falsas e mentirosas pistas que incriminavam a mim, além de contar a história ao contrário, de que eu a seduzia e a perseguia. Sem opções e temendo a morte, pois a influência da rainha sobre o povo é poderosa demais, e ninguém ousaria duvidar de sua palavra, eu precisei fugir. Essa batalha eu perdi justamente com meu melhor amigo de longas datas, mas não perdi a guerra ainda. Foi isso que aconteceu. Bom, e qual é o plano? Bom, o que você sabe sobre a divergência dos deuses? Eu sei que foi quando o elo entre os seres vivos e os deuses foi enfraquecido. Eu acho que esse é todo o conhecimento que eu tenho sobre essa divergência. Pois bem, eu não tenho certeza se isso aconteceu desta forma. Alguma associação, facção ou guilda de seres extremamente poderosos criou uma espécie de devorador de deuses. Quem quer que tenha feito isso mexeu em coisas abomináveis e profanas. Em alguns textos antigos que li durante minhas pesquisas antes de sair de Evermeet, eles o chamam de anátema. Visto que essa criação era extremamente poderosa, especificamente contra os deuses, e não sobraria nenhum deus, seja ele bom ou mau, nesse caso, ambos os lados acordaram em prender esse ser em algum local e ao mesmo tempo se selaram de forma que não pudessem ser alcançados, mesmo que o selo que prende esse ser se quebrasse. O que me vem à mente é que certamente aqueles que habitam no mundo de Dria, seja qual for a raça que estejamos levando em consideração, foram duramente penalizados por esses acontecimentos. Uma vez que a conexão com os deuses do mundo de Dria foi bastante enfraquecido após a construção desse selo. Outro tema que não consigo entender, por mais que tenha lido ou procurado sobre, talvez tu tenhas alguma informação a respeito, é a respeito da lua de Zodítis. Os livros ou páginas, em alguns casos, estão rasgados e com a aparência de terem sido retirados propositalmente. Tudo é muito vago e sucinto. Não há detalhe de em que momento ela passou a existir ou se ela sempre existiu, além das inúmeras e diversas influências dela sobre o mundo de Dria. Dependendo do local, não acho praticamente informação alguma a respeito. Isso não te intriga? Claro, esse é algo que sempre me intrigou. Bom, eu passei por uma dessas luas em que apareceu um dragão gigantesco e de repente, quando a lua de Zodíaco sumiu, esse dragão sumiu junto e todas as criaturas que ali com ele estava desapareceram junto. Eu acredito que essas coisas estão relacionadas de alguma forma, mas ainda não consegui descobrir como. E como era a aparência desse dragão? Bom, era dessa forma, eu levantar... enfim, em vez de eu levantar, eu faço uma projeção dele com a Minor Illusion. Melhor. Ok. Então ele era de coloração avermelhada.
Sim, ele. Cheguei até a subir nele, eu junto com algumas pessoas tentamos enfrentá-lo, mas ele parecia que sabia exatamente a hora que a lua de Zodíates ia desaparecer, porque quando, quando eu tava nas costas dele, ele foi pro pico mais alto e ele, como se fosse uma espécie de afronta comigo, como se ele estivesse vendo, planejando a minha morte ali, e ele desapareceu. E junto com ele, a lua também desapareceu. E nesse momento eu comecei a cair em queda livre, mas eu consegui sobreviver a isso. A pintura que tu me mostras, a projeção que tu me mostras, de alguma forma me remete a alguns traços do pequeno esboço que vi em alguns manuscritos antigos dessa criatura anátema. Talvez isso que tenha experimentado tenha sido alguma projeção astral da criatura que de fato está presa. Espera, talvez essa criatura esteja de fato selada dentro da lua de Zodíates. Isso explicaria um pouco desses efeitos estranhos provenientes dela. Se essas teorias estiverem corretas, isso deve ser como uma religião, deve possuir seguidores fanáticos espalhados pelo mundo de Dria, desejando destruir o equilíbrio desse mundo e até mesmo trabalhando para soltá-la. Aqueles que se opõem à existência dos deuses ou que odeiam os deuses, sabe? Existem pessoas que são amantes, que são dedicadas aos deuses, mas também existem aqueles que questionam a existência ou questionam aquilo que os deuses fazem sobre o mundo de Dria. Bom, então será que essa era realmente a Anátema? Talvez uma projeção dela? Talvez uma projeção dela. Muito mais enfraquecida, eu presumo, pois uma criatura com capacidade de destruir deuses deve ter poderes que eu não consigo sequer imaginar. Então quer dizer que quando a lua de Zodíates está no seu ápice, quer dizer, esse é o momento que esse selo está no seu momento mais fraco. Porque sim, é onde isso faz sentido. Criaturas se manifestam. De alguma forma há uma brecha, um orifício a qual ela consegue manifestar parte do seu poder, assim como os deuses manifestam parte do seu poder e conseguem de alguma forma influenciar o mundo de Dria ainda, mesmo estando atrás do selo que foi construído. Talvez essa criatura nesse momento consiga de alguma forma influenciar o mundo de Dria com uma pequena parcela do seu poder. Bom, então eu acho que uma coisa razoável de se fazer é encontrar uma forma não sei, enfraquecer essa lua, destruir. Não sei se destruir a lua significaria destruir, aprisionar o selo, talvez. Sim, talvez destruir a lua significaria de fato soltar a criatura, o que nós não queremos. Então, o que me intriga é que, como eu estava dizendo anteriormente, essa criatura deve possuir seguidores fanáticos espalhados pelo mundo de Dria, desejando ali destruir esse equilíbrio desse mundo e até mesmo trabalhando para soltá-lo. E um bom começo para isso, eu não havia pensado nessa hipótese antes de conversar com você. Um bom começo para isso seria destruindo aqueles que estão no poder, cortando o mal pela cabeça. Talvez Evermeet tenha sido alvo desse plano e o rei Zaor Moonflower, meu amigo, pagou com a vida nesse processo. Agora faz mais sentido. Bom, uma organização que eu cheguei a conhecer, eu sei que pode parecer estranho, mas eu e alguns companheiros tivemos um vislumbre do futuro. E você percebe que ele se atenta às suas palavras. Havia uma organização infiltrada nesse reino que fazia atrocidades terríveis, controlava o reino por debaixo dos panos. Eles
faziam coisas terríveis. E esse grupo em específico estava no cerne do crescimento desse reino. Várias coisas, vários atentados estão ligados a este símbolo. Aí eu mostro pra ele com o Minor Illusion. Certo. Eu nunca vi esse símbolo anteriormente. Que tipo de criaturas seriam essas? De que aparência elas possuíam? Bom, eu não pude conhecer todos os integrantes, mas muitos deles... muitos deles não, mas assim, eu conheci um deles que tem... Eu digo que tem uma posição relativamente elevada. Era um Shadarkai. Shadakais. Isso me faz pensar numa outra possibilidade. A misteriosa deusa Raven Queen. Shadakais são aqueles que estão ligados fortemente à deusa Raven Queen. E ela, mais do que qualquer outra divindade, possui fortes razões para odiar os demais deuses. Seria esse ódio tão forte a ponto de se sacrificar em prol de vingança dos acontecimentos sofridos por ela? Isso tudo é um plano de Raven Queen? Isso tudo me parece uma trama dos deuses. E que me parece muito complexo a meros elfos como nós. Bom, eu quero descobrir mais sobre esse grupo. Ele fez coisas terríveis já, e se esse vislumbre do futuro que eu tive se realmente concretizar, outras coisas terríveis acontecerão. E Tome isso como uma bênção. Você possui a informação daquilo que ainda irá acontecer. Como um insight. É um bom, privilegiado. E você tem relação com o imperador deste reino? Você o conhece? Não, eu venho aqui porque eu ouvi dizer que eles possuem um campo de estudo voltado ao espaço no colégio local. Eu pretendo de alguma forma entrar em contato com alguns desses professores e adquirir qualquer informação a respeito da lua de Zodites. Talvez eles tenham outras informações e mais detalhes a respeito de fenômenos que tenham ocorrido nesse continente. Eu encontrei alguns textos que me fizeram bastante sentido quando lidos, de um professor de nome Hunker Nuprekat. Eu pretendo me encontrar com ele de alguma forma. Eu enviei uma carta e ele me respondeu. Disse que estaria numa espécie de festividade no dia 15 desse mês, na área nobre. E eu fiquei de me encontrar pessoalmente com ele para discutirmos temas e pesquisas sobre esse assunto. Bom, eu não sei se isso é bom, mas tome cuidado em suas pesquisas. Não que você não deva fazer isso, mas uma outra coisa que eu pude ver nesse vislumbre do futuro é que você teve acesso a... Cuidado. Ele interrompe você. Melhor não falar? O conhecimento pode distorcer a realidade. Pode influenciar-me de forma diferente do que de fato eu faria. Quanto menos saber, melhor nesse caso. Tudo bem então, mas tudo que eu te peço então é que tenha cuidado com quem você conhece, com quem você tem contatos. Tomarei. Esse mesmo professor, Hunker Nuprekat, descreve poderosos guardiões de sobrenome Cooper que são encarregados de manter
o equilíbrio das forças do mundo de Dria, defensores da grande muralha de gelo e guardiões do selo dos deuses. Você os conhece? É Cooper? Sim. Esse grupo relacionado a este símbolo, eles estavam matando membros dessas famílias. Eles quem? Esse outro grupo de Shadakais? Sim, esse grupo Ah, relacionado a JKs, eles estavam matando. É, meus companheiros até conheci um membro dessa família. E, bom, eu encontrei há pouco tempo também um Cooper andando por aqui. então ainda estão. Alguns deles ainda estão vivos. Isso deve ser um bom sinal. Novamente a trama aponta para a deusa Raven Queen. Mas estariam esses amando dela? Ou estariam eles fazendo algo por conta própria? Bom, eu não sei bem qual que é a íntima relação entre Shardakais e Raven Queen. Eu sei que eles a princípio respondem a elas, mas não sei se eles podem de alguma forma traí-la É ou tão agir íntima sobre. quanto. É tão íntima a ponto de vários deles terem dado sua vida para. Para que um ritual fosse feito em prol da ascensão completa da deusa. Então eu presumo que eles estão dispostos a darem as suas vidas para que os objetivos da sua deusa sejam cumpridos. Então, de certa forma, é a própria Raven Queen que está influenciando essa intriga política, o que Isso eu aconteceu não em sei, Evermeet. mas de alguma forma está bem conectado. Sim, bom. E como faço para entrar em contato com você, caso queira? Podemos nos falar por magia? Agora que, de fato, nos vimos depois de tantos anos. Quantos anos você tinha quando iniciou seus treinamentos comigo? Bom, eu era jovem, eu tinha meus 56 anos. Isso faz bastante tempo. Está com quantos anos agora? Eu sou com 120. Fazia muitos anos que eu não o via. Eu senti saudade Foi um bom encontro. dos velhos tempos. É verdade. O tempo é curto, infelizmente. Eu preciso ir. Bom, eu também irei participar deste evento que terá Ótimo. em poucos dias. Acho que nos vemos lá então. Muito provável. Ele dá uma última olhada e diz: durante a luta de Corellon contra Grunge, o deus Orc, o único que foi capaz de algum dia ferir Corellon, a história nos conta que desse sangue nasceram os primeiros elfos. Muito mais poderosos do que nós. Todos eles possuíam uma Moonblade. Exatamente como essa que deixei com você. Mas ela só irá se despertar quando realmente seu portador for um descendente direto desses elfos. Eu sempre soube que você era especial. Se destacou em meus treinamentos como nenhum outro discípulo que treinei. Guarde essa espada com carinho. Ela sempre foi um bem muito precioso para mim, mas nunca fui capaz de extrair dela todo o seu potencial. Você amadureceu e se tornou um discípulo muito inteligente. Se a espada o escolher, você será capaz de liberar poderes que estão adormecidos por séculos no interior dela. É uma grande honra portar tal espada. Eu espero que possa mostrar meu valor para ela, para Corellon, a
tudo isso. Permita-me vê-la mais uma vez. Claro, eu estendo o cabo, o pomo da espada pra ele. Ele estende a mão sobre a espada e recita as seguintes palavras élficas. Resemble tenes. E você observa a imagem de uma imagem translúcida de um selo se rachando. E essa espada começa a brilhar de forma branca. E você começa a ver a sombra dela dentro dessa luz totalmente branca. E a forma da espada, mesmo que toda iluminada, começa a se transformar e se diferenciar. Começa a mudar. Uma coloração azulada começa a preencher essa espada. E a proteção da mão, onde você segura, começa a mudar de forma, com alguns traços dourados e brancos. A lâmina começa a ficar mais prateada e brilhosa. O cabo da espada tem algumas terminações azuladas com uns detalhes dourados. E você visualiza... Só um momento. Essa espada. Tá aparecendo pra você? Não, tá não. Ok, só um momento. Conferir a permissão. All players save. E agora? Ainda não. Ok, vai aparecer agora então, peraí. E agora? Ainda não. Não? Deveria. Será que tá na live? Peraí. Tá na live, mas deveria. Eu dei permissão pra todo mundo aqui agora. Atualiza. Clica naquele show to players. Eu Vai cliquei. aparecer. Ó, agora foi. Agora vai? Pô, bonita, hein? Agora é bonita. bonita. Ela, viu? A rapeira é bonita, viu? Parece Gundam, sei lá, mas tá muito bonita, realmente. Como eu imaginava. Você faz parte dessa descendência de elfos poderosos. Lembre-se, com grande poder adquirimos grandes responsabilidades. Use-a para o bem. Farei isso. Bom, uma última coisa, você disse que caso eu queira comunicar com você, basta fazer isso magicamente. Você teria um pergaminho de mensagem? Eu posso preparar um pra você aqui agora. Ele se assenta, Ok, galera. abre o seu grimório, sem problema. Ele se assenta, abre o seu grimório belíssimo de coloração azul e dourada com cores parecidas com essa espada que você projeta, que você segura, e começa ali a tecer e escrever esse scroll. E depois de 1 hora? Não, 10 minutos. Acho que não tá escrito quanto tempo leva pra criar um. Eu não lembro, sinceramente. Bom, cerca de 10 a 15 minutos ele termina de escrever e entrega a você. Aqui está todas as instruções necessárias para que você adicione esta magia ao seu grimório. Bom, agradeço por tudo. Ele coloca a mão no seu ombro e fala: foi muito bom encontrá-lo mais uma vez. E farei de tudo pra que seu nome em Evermeet seja visto com outros olhos, não como ele está sendo visto atualmente. O que importa é aquilo que acreditamos e não aquilo que as pessoas pensam sobre nós. Até a próxima, Kael. Até. Que meu. Bom, você consegue visualizar a espada? Consigo. E consegue visualizar os atributos dela, certo? Sim. Ok. Você tem ali uma rapieira, né? Que requer attunement por um elfo.
ela aumenta o seu bônus de ataque em 1, né? E o seu bônus de ataque e o seu bônus de defesa, então é uma rapieira mágica de 1d8, né? Mais 1. Essa arma tem a propriedade de finesse. Não sei se você entendeu a parte de baixo. Quando você dá um ataque com essa espada, você pode transferir alguma parte do bônus dessa espada para a sua classe armadura. Então, em vez de você atacar com, vamos supor, sei lá, mais tanto, você transfere ali um pouco dessa parcela e transforma em AC. Então você diminui a sua chance de acerto e aumenta a sua classe de armadura em um dos seus ataques. E esse bônus pode ser ali até o final do seu próximo turno. Mas só que você tem que estar ali segurando a espada para que isso aconteça. Ficou claro, mais ou menos? Sim, O que você pode fazer? Então vamos dizer, quanto é o seu acerto quando você ataca com uma espada? Vai refletir à vontade ali, ó. Quanto que é o seu acerto? Mais quantos? Atualmente. É mais 4 da proficiência, mais 2 de destreza e mais 1 dela ser mágica. Então, mais 7. Mais 7. Então você pode, de alguma forma, transferir parte disso, ok? E transformar isso em AC. Automaticamente você vai perder a sua chance de acerto. Então é um preço que você paga, ok? Então se você decidir que você... Pô, eu acho que eu consigo acertar essa criatura aqui com uma certa facilidade, eu vou transferir 4 de acerto e vou ganhar mais tanto de AC. Vou ganhar mais 8 de AC. E aí até o final do próximo turno você fica com mais 8 de AC. Você entendeu? Entendi. Eu posso ver o ataque ou eu não vejo o ataque? É antes ou depois de rolar o ataque? Antes de rolar o ataque. É antes da rolada de ataque, exatamente. Você não sabe se você acertou ou não. Você vai fazer o ataque e você vai decidir se você vai tirar isso ou se você vai deixar. Não, eu vou tirar 2, ou vou tirar 4, ou vou tirar 6. Aí você que decide quanto que você vai tirar. Tudo bem. Beleza? Tudo bem. Outra propriedade é que a arma é bem mais leve, né? Você sente que ela tá agora na sua metade do peso. E você justamente já sabe dessas propriedades porque ela possui a propriedade de que ela se atuna em 1 minuto. No momento que você colocou ela na mão ali, passado 1 minuto, você já sabe exatamente as propriedades mágicas dessa espada. Você observa que ele toma seu caminho em direção a uma das ruas que saem da praça. Enquanto isso... Uma última pergunta. Pode falar. Qual que é o nome do cara? É Hunker o quê? Que eu não eu escrevo pra você no chat. É Hunker Duplicate. Deixa eu escrever pra você aqui. Um professor Hunker Duplicate. Esse aqui, ó. Hunker Duplicate. Muito bem, enquanto isso, Slaka, Dagnall e Gael, Artorial, vocês estão ali dando seus primeiros passos para fora do terreno da igreja. Quando vocês olham para trás ao coração da torre, onde está um sino, a mesma impressão de um vulto. Mas vocês não têm certeza se de fato está lá ou não. Tem alguém na rua ali? Vocês observam um movimento normal do dia a dia, de algumas pessoas indo e vindo, fazendo seus afazeres. São cerca de 11h30, são cerca de meio-dia. E você vê ali algumas pessoas indo para os seus locais, fazendo seus afazeres do dia. Eu paro alguém ali na cidade, né? Transeunte ali. Por um acaso, você viu alguma coisa esquisita nesse templo aqui ultimamente? Meu filho. Uma senhora com um pano sobre o cabelo ali, com algumas cestas de algumas frutas carregando. Meu filho, eu não entendo muito dessas questões de religiões, mas dizem que um certo vulto fica às vezes ali observando na torre onde tem um sino. Nunca adentrei esse templo, mas as únicas coisas que ouço são a presença de alguma espécie de vulto ou presença na torre central. Mas, para isso, nada demais. Por que a pergunta? Bem, eu acho que eu fui tocado por esse vulto de certa forma, mas é uma coisa boa. Nada. Meu filho, ela faz o sinal da cruz.
Deus abençoe você. Passar bem. Que Deus te guarde, passar bem. Me afasta ali dela. Gente, parece que Antes de foi uma você coisa sair de perto, recorrente. antes de Vai. sair de perto, eu chego pra velho e falo: Passa bem! Um corvo. Muito bem. São cerca de meio-dia. O dia está ensolarado. Sol forte, algumas pequenas nuvens ao céu. O que vocês pretendem fazer o dia de vocês? Hoje é dia 13, faltando aí mais 2 dias ainda para o evento. Bem, antes dessa incursão misteriosa, né? Estávamos indo para a área de apostas. O plano permanece? Gente? Sim! Dagnall? Augusto? Será que ele caiu? Então a gente vai andando. Fui pra dar lá. remédio aqui rapidinho, Ah, já tá. voltei. Tô vindo. Tem Não, problema. só perguntei se a gente vai manter lá a parede de aposta ou se vai tentar fazer outra coisa. Parede de aposta, Que a gente tava indo antes de ir pro templo. No episódio anterior vocês foram informados a respeito de um local, de uma área de aposta onde as pessoas faziam algumas jogatinas e tal. a gente ia pra lá pra quê mesmo? Só pra me lembrar, porque eu não me lembro não. Bem, eu ia tentar pegar informações da cidade. O Dark ia resolver as perrenhas dele aí com o pessoal que tava botando os bichos pra lutar. Ah, tá, então vambora. Vambora lá, bora lá. Mas tá ficando... vambora lá, tá tarde? São meio-dia. São A gente cerca tem de um meio-dia corvo de briga agora. pô. A gente tem um corvo de briga pra poder entrar na aposta. Olha que A legal. gente combinou o quê? A gente falou que voltaria pro Gael, que voltaria meio-dia, não foi? Não, a gente só falou que a gente tava indo naquela direção pra ele. Deixou o recado com a dona da taverna. A taverna avisou e ficaria de avisar a ele, né? Se avisou ou não, não se sabe. Então vambora lá. Eu dou meu rico dinheirinho pra ele, falo assim, guarda meu dinheirinho, porque você é o cara que é da mobilidade, e se precisar Quantas aquela moedas de ouro ele porrada... tem ali? Mas, hein, Bora lá. tem Hã? quanto aí? Tem quanto aí? Calma aí que eu tô vendo aqui. Tô contando. Eu tô com 17 platina e 10 de ouro. Dou o saquinho pra ele com as moedas. 17 platina, 10 de ouro, 9 de prata e 5 de cobre. Assim, ele vê uma coisa meio esquisita, né? Eu boto o saquinho perto da roupa, aí vem várias garrinhas ali e pega o saquinho e absorve. Cara, isso é muito bizarro, cara. Não faz mais isso não, porque como é que eu vou pegar esse dinheiro depois? Cara, a Hebe me passou a mão nesse dinheiro. Relaxa, cara. Dá segura. Como se a armadura estivesse viva, Dagnall. Cara, tá muito bizarro isso aí, cara. Você ficou muito bizarro depois que você entrou na Heavy Queen. Não vamos de novo nesse templo, não, porque vai que você sai com pena, sai que sai com bico, sei lá, né? Eu olhando assim, se agora você tem preconceito com penas, eu olhando pro Slack e olhando pra ele. Já que não tem pena, ele tem escamas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todos saúde em Heaven Queen! Mas vamos andando. Temos aproveitar enquanto a gente está claro. Bom, Gael, enquanto isso, você deseja fazer o quê? Bom, Você tá eu ali? vou em direção ao local lá que a taverneira tinha dito, que é o da Rinha de Galo lá. Beleza. Pausa então pra 2 minutos pra gente tomar um pips. Tomar um pips foi péssimo. Não quero, não. Vou tomar. Fazer um pips e tomar uma água. Aí, cara. Tô tenso, esse momento foi tenso pra caramba, muitas revelações. Então a gente já volta aqui, 2 minutinhos.